No último domingo, Igor Polezel Bueno de Oliveira, de 25 anos, que estava desaparecido desde o último dia 24 de julho, foi encontrado. A reportagem da TV Bernô conversou com a mãe do rapaz, Aparecida de Fátima, que deu detalhes sobre o ocorrido. Meu filho saiu para trabalhar na quinta-feira pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, né? A gente tinha certeza que ele tinha ido trabalhar, só que a gente só se deu conta do desaparecimento na sexta-feira pela manhã, porque ele não voltou para casa. Embora a gente tivesse achado que ele pudesse ter saído do trabalho, ter ido ao cinema ou saído com alguma menina, pela manhã da sexta-feira a gente ficou assustado quando ele não chegou em casa. E aí foi quando a gente ligou para o escritório e tivemos a notícia que na quinta-feira ele já não havia ido trabalhar. Com a ajuda do banco, a família identificou que ele havia feito saques em agências de São Paulo. A primeira coisa que foi feito foi um rastreamento na conta bancária dele. E aí a gente descobriu que tinha sido feito 2 saques, né? E sacou todo o dinheiro que ele tinha na conta bancária. E por esse motivo a gente achava então que tinha um sequestro relâmpago, alguma coisa nesse sentido. Mais tarde, um pouco, a gente conseguiu imagens do banco que mostrou pra gente que não tinha ninguém junto com o Igor. O saque foi feito por ele mesmo, às 8h30 da manhã, o primeiro saque, na rua Líbero Badaró, em São Paulo, o que leva-nos a acreditar que o meu filho dormiu no ônibus e não desceu no local do trabalho dele, que é na Rua do Grito. Câmeras de segurança flagraram Igor vagando sozinho por ruas da capital. Tão logo o sumiço foi divulgado, a família recebeu ligações de que ele estaria em São Bernardo do Campo. A gente recebe uma ligação, né, dizendo que ele foi visto em São Bernardo, na Vila São Pedro. E aí a gente ficou até muito animado por conta dessa notícia. A TV Bernô tinha divulgado toda a história do desaparecimento dele, né, e isso repercutiu muito, né, eles ajudaram muito a gente. E aí começaram a chegar essas ligações. Umas pessoas falaram que viu, uma pessoa falou que viu ele na Vila São Pedro. Aí os meus filhos voltaram para cá e a gente esqueceu São Paulo. Então todo o nosso trabalho de busca foi aqui, no ABC. Foi identificada uma consulta em sua conta feita em São Bernardo. Então, as buscas foram concentradas na cidade, em locais onde ele costuma frequentar. No domingo, né, a gente estava aqui muito apreensivo. E aí a gente recebeu uma ligação dizendo que o Igor havia feito contato com um amigo dele, com o Rafael, e que era para buscar ele lá no terminal Sacomã. Que horário? Isso era por volta do 1h da tarde, meio-dia, 1h, não me recordo exatamente o horário, mas era mais ou menos nesse horário, da meio-dia, 1h, que ele estava vindo para o terminal Sacomã para buscar ele, porque ele tinha tentado falar com a gente, mas não tinha conseguido. E aí foi quando todo mundo foi para lá, assim, os amigos, os meus filhos que estavam na rua, né, fazendo a busca. E aí, graças a Deus, ele estava lá realmente no Sacomã, né, aí na hora já tiraram uma foto dele junto com o Rafa, e aí passaram no WhatsApp para a gente se tranquilizar em casa e ter a certeza de que era verdadeira aquela informação. De volta, Igor relatou o que ocorreu. Ele viajou, ele lembra de ter feito o primeiro saque no banco, e ele não lembra do segundo quando ele entra na agência. A gente só pode confirmar porque a gente tem essas imagens que foram disponibilizadas. Ele vai para a rodoviária e ele toma um ônibus para Ilhéus. Ele compra uma passagem para Ilhéus. E nós temos as passagens. É isso que levou a acreditar e fechar toda essa história. Ele viaja para Ilhéus, dorme o tempo inteiro. Ele não viu nada da viagem dele. O tempo inteiro ele dormiu. Quando chega lá, ele continua na rodoviária, ainda estava um pouco perdido, não sabia o que estava fazendo lá, não sabia quanto tempo estava fora de casa. E aí ele acorda, depois que ele teve um sono assim, sentado no banco da rodoviária de Ilhéus, ele acorda, já com a memória bem reativada, acredito, e ele lembra, liga para a família, foi quando ele não conseguiu falar com a gente. E aí ele vem embora. A mãe acredita que seu filho teve um surto. Eu já dei um monte de busca na internet para saber sobre surtos e tem bastante coisa parecida. Hoje, né, ele vai sair para poder fazer os boletins de ocorrência de encontro, regularizar a documentação dele que estava até então já bloqueada. E a gente também está tentando marcar uma consulta com um psiquiatra que eu acredito que vai explicar o que aconteceu com ele. Passado o susto, Igor e a família agora buscam explicações. Eu quero deixar claro, né, que ele está muito bem. Ele só não quer falar agora, ele está até dormindo nesse momento, porque ele ainda está um pouco assim, preocupado com o que aconteceu, e foi muita repercussão mesmo. A minha casa ficou cheia de gente, ele não consegue sair na rua,
A TV Bernot publicou, chegou assim numa dimensão inacreditável. Eu quero que vocês compreendam isso, né, nesse momento, que depois pode ser até que ele vai falar, mas para as pessoas que são os amigos dele, que convivem com a gente, todo mundo já viu, já abraçou. Nós ontem almoçamos juntos já depois que ele chegou no restaurante São Francisco, todo mundo viu ele, o pessoal do bairro já viu, ele só não quer ainda falar. Eu queria agradecer demais a vocês, a TV Bernot, porque foi assim importantíssimo essa divulgação do trabalho de vocês, né, que a gente sabe que é um trabalho sério e que alcançou assim uma quantidade de pessoas que a gente não tem ideia até agora.